Aleluia, glória a Deus, Santo Deus, Deus seja louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Como Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Ah, como eu quero agradecer a este Deus. E às vezes me falta palavras. Porque por mais que eu faça, por mais que nós venhamos a fazer, ainda não se compara ao que Ele tem feito por nós. Deus tem sido providencial. Ele tem me providenciado tudo o que eu necessito. E por isso eu estou feliz. Sabe, a felicidade é algo que todos nós buscamos em coisas, em pessoas. Uma hora ou outra nós a encontramos, sim, em coisas e em pessoas e em feitos também. Há coisas que nós fazemos que nos traz alegria, que nos traz felicidade, que nos traz satisfação. Olha, eu espero que você esteja vivendo um desses momentos, um momento de alegria, quem sabe um momento de satisfação, mesmo em tempos difíceis como esses que estamos vivendo, tempos verdadeiramente difíceis para todos nós. Olha, eu quero dizer para você que é um momento muito feliz este, de nós mencionarmos algumas coisas da parte de Deus. Sim, vamos falar algumas coisas, e algumas dessas ideias que sobreveio sobre mim, vindo de Deus, porque eu creio que Deus fala ainda ao coração dos homens. Deus ainda nos inspira a falar coisas boas, sim, a ajudar os nossos irmãos. Vamos lá? Eu quero agradecer a Deus primeiramente e saudar a você com a paz do nosso Senhor. Que essa paz possa superabundar o teu coração. Que você se sinta esta noite, no dia de hoje, bem para ouvir a voz do Senhor. Que Deus possa satisfazer os desejos do nosso coração, mas muito mais do que satisfazer os nossos, que os dele sejam satisfeitos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é ciente de todas as coisas, ele sabe de tudo. Sabe? E a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Que Deus maravilhoso nós servimos, não é? Que nos faz viver a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Vamos entrar na presença do Senhor com toda a reverência em nome de Jesus. Ore comigo, lembre-se dos seus e lembre-se também de que nós precisamos dele. Pai querido, Deus eterno, na tua presença, Senhor, eu me coloco. Pai, eu quero agradecer, ó Deus, esta noite, Jesus. Sim, Pai, pela minha família. Eu quero agradecer, ó Deus, pela minha vida. Mas, Pai, também quero agradecer pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Pai, eu quero agradecer, ó Deus, pelo meu sacerdote. Sim, Pai, por aqueles homens, ó Pai querido, que levam incessantemente a tua palavra. Senhor, queremos agradecer, ó Deus, os teus profetas. Pai, obrigado, Senhor, por nos fazer ver, por nos fazer ouvir a tua vontade. Pai, por isso esta noite, Senhor, que todos esses, Pai, que estão agora ouvindo esta palavra, possa, Pai querido Deus Santo, ter as suas vontades, ó Deus querido, respondidas. Sim, Senhor, ainda que venha um sim, ainda que venha um não, ou um espere do Senhor. Pai, mas fale conosco através da tua palavra. Senhor, venha confortar-nos, ó Deus, nesta noite, Senhor. Entra, Pai, na nossa casa, entra na nossa vida. Faz morada, Espírito Santo do Senhor. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos agora baixar a guarda do nosso coração, para que o Senhor possa falar livremente, Pai, para que o teu Espírito Santo tenha completa liberdade para falar conosco. Senhor, agradecemos, ó Deus, pelos milhares de pessoas, Pai, que estão sendo curadas pelo Senhor.
neste mundo. Nós agradecemos, Pai, pelas portas abertas, por aqueles, ó Deus, que no meio, Pai, de tanta luta, de tanto sofrimento, ainda encontram uma porta de emprego. Agradecemos, ó Deus, também, ó Pai querido, por aqueles, ó Deus querido, que estão, ó Pai querido, compartilhando das suas vidas, Pai, para ajudar o próximo. Aqueles, Pai, que estão lutando, Pai, no campo. Sim, ó Deus, pregando o teu evangelho. Os missionários, Pai, abençoe, Pai, todos os missionários, Pai. Todos esses que incessantemente, Pai, estão levando a tua mensagem. Meu Deus e meu Pai, socorre os filhos, mas não se esqueça, Pai, de abençoar os pais com sabedoria, para que os pais possam, Pai, aconselhar os seus filhos, Pai, que os filhos possam obedecer os seus pais e aprender, ó Deus, com eles. Meu Deus e meu Pai, traga-nos paz no meio desta guerra, Senhor. Traga-nos paz. Senhor, traga-nos um refrigério em nossa alma, para que possamos, ó Deus, Pai, andarmos tranquilos, ó Deus. Nós bem sabemos, Pai, que temos muito que aprender. Então, esta noite, Senhor, nos ensina, Pai, nos ensina. Pai querido Deus Santo, sabemos que ninguém é detentor de total verdade, Pai. Todos nós estamos ainda em busca de aprender, em busca, Pai, de fazer a coisa certa. Mas, Pai querido Deus Santo, nos ensina, Pai. Fala conosco esta noite à luz da sua palavra, Senhor. Nos perdoa, Pai, os pecados, nos perdoe os erros. Senhor, acalma o nosso coração, Senhor. Porque nós estamos, ó Deus querido, passando por uma prova, Pai. E esta prova, Pai, para alguns está demasiadamente pesada, difícil. Pai, porque muitos descem à sepultura no dia de hoje. Muitos perderam seus entes queridos, Pai. Muitos, ó Deus querido, estão com problemas, Pai, financeiro. Alguns, ó Deus, problemas sentimentais. Meu Deus e meu Pai, venha nos trazer o domínio próprio, venha nos trazer a serenidade, Pai, para que possamos, ó Pai, com tranquilidade tomar decisões na nossa vida. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar. Nos direciona, Espírito Santo, para a direção certa. Acalma o nosso coração. Faça-nos pensar a coisa certa. Faça-nos fazer a coisa certa, Senhor. Fale conosco, Pai. Estamos a Te ouvir. Não somos, Pai querido Deus Santo, mestres. Não somos, ó Deus, dono da verdade, não. Mas nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Queremos, ó Pai, parar e ponderar a situação que estamos vivendo. Por isso, meu Deus e meu Pai, abençoa as famílias. Abençoa, Pai querido, as famílias. Pai, porque nós sabemos que Tu és um Deus da família. Traga-nos, ó Pai querido Deus Santo, o Teu reino. Sim, Pai, venha a nós o Teu reino e a Tua justiça. E que as demais coisas, Pai, nos sejam acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus para esses que estão chegando agora. Olha, eu quero fazer uma menção da palavra do Senhor e vamos falar sobre alguns assuntos. Porque é assim que Deus fala comigo. E é assim que Deus pede para que eu fale com você. Vamos falar sobre alguns assuntos. Primeiramente, está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13. Bem conhecido, somente alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 13 vai nos dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecimento de todos os mistérios da ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, nós chegamos aqui, então, a um acordo, a uma conclusão, de que o poder máximo de toda a vida é o amor. É o amor. Sabemos tão pouco, temos tantas dificuldades de amar, e alguns de nós temos dificuldade de nos deixar ser amados. Porque temos tanto entendimento sobre amor. Deus nos amou. Por isso Ele nos criou e nos deu a liberdade. Cristo nos amou e nos deu a liberdade. Olha, temos dificuldade de lidar com o amor de Deus. Porque Deus não nos obriga a nada.
Deus não está te obrigando a nada neste momento. Ele agora está simplesmente usando, não somente a mim, como a muitos dos seus servos, pelo mundo afora, para falar do seu grande amor. Mas temos dificuldade de entender o amor de Deus. Olha lá, olha o que diz no mesmo capítulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, diz assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorri como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo aqui está dizendo para nós, veja bem, essa parte que diz, em parte sabemos, em parte profetizamos, está nos dizendo que, olha, em parte o homem vive em cima de suposições. Em parte o homem vive em cima de incertezas também. Mas a fé em Cristo, o próprio Cristo e o Espírito Santo do Senhor, ele aniquila a incerteza. Quando diz que virá o perfeito é Cristo. O perfeito é a palavra. Cristo é a palavra. E a palavra aniquila toda mentira. A palavra nos traz à tona a verdade. Então, em parte sabemos, em parte profetizamos. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio que o meu Cristo, ele veio para me salvar. Eu creio que o nosso Deus criou todas as coisas. E para ele foi criado tudo isso, para louvor e adoração do seu nome. Eu creio no que diz a Bíblia. E a Bíblia diz, olha, se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu preciso me esforçar para amar o meu próximo. Mas mais do que isso, eu só vou conseguir amar o meu próximo se eu verdadeiramente conseguir amar a Deus. Como amar a um Deus que eu não conheço? Eu preciso andar tentando me esforçar em conhecer, lendo a Bíblia, estudando a palavra, orando a Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos esclareça. Porque muita gente diz, isso é isso. Outros dizem que isso é aquilo. Ou seja, muitos de nós caímos sim em contradições, porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que me é revelado. A mim me é revelado dentro da palavra muitas coisas, e a você vai ser revelado dentro da mesma palavra outras coisas. Você sabia, se houvesse uma fórmula para a felicidade, uma fórmula, todos nós já saberíamos. Então não existe fórmula certa que vai dar certo. Faça isso que vai dar certo. Existe sim uma coisa chamada aceitação. Você pode não concordar, mas então vem comigo. Aceitação. Quando eu aceito a palavra do Senhor, o que vai reger a minha vida é a palavra do Senhor. Eu não vou seguir outro caminho. Eu vou viver pela palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, entenda bem. Se você agora é de outra denominação, outra religião, eu quero te dizer que todos os evangélicos, todos os cristãos precisam ler a Bíblia, estudar a Bíblia, seguir a Bíblia e acreditar nela. Os cristãos. Agora, se você é de uma outra religião, eu quero dizer para você que esta fórmula da Bíblia, olha, ela pode não servir para você. Você pensa que ela não serve. Você está incluído. Todos nós estamos inclusos na palavra do Senhor. Não há um ser humano sequer que não está na palavra do Senhor.
porque nós somos criação de Deus. Por isso que antes de aceitar a Cristo, antes de seguir o Evangelho, somos chamados, somos colocados como criaturas. Criação de Deus. Somos aceitos como filho, porque ele diz, ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto recebeu, os fez ser chamados filhos de Deus. Eu preciso aceitar a Cristo, que é a palavra. Quando eu aceito a Cristo e eu aceito a palavra, agora eu sou filho. Já não sou somente criatura, alguém que foi criado por Deus. Agora eu sou filho. Querido, e como filho, eu tenho agora os benefícios como filho. Então agora eu entendo que Deus vai me ensinar através da sua palavra como amar o meu próximo. Como amar a Deus sobre todas as coisas. Você consegue compreender isso? Não é coisa fácil, mas ao mesmo tempo, através do Espírito Santo, ele fala dentro de nós. E ele nos dá o discernimento. Porque eu preciso te amar. Eu estou falando com pessoas aqui que eu não conheço pessoalmente. Mas olha, segue esse raciocínio agora. Você quer ser amado? Eu também. Você tem sede? Eu também. Você tem fome? Eu também. Você se irrita? Eu também. Você se chateia? Eu também. Você se decepciona? Eu também. Olha, nós somos parecidos, semelhantes em muitas coisas. Então aí, a palavra do Senhor que me traz solução para os meus problemas. A palavra do Senhor, ela vem e dissipa todo o mal. As minhas frustrações, eu lanço no altar do Senhor e o Espírito Santo do Senhor vai me falar à luz da Bíblia, à luz da palavra. O que eu preciso fazer para deixar as minhas frustrações de lado, para deixar os traumas de lado. Deus cura tudo isso. Deus não me liberta, porque essas coisas nos paralisam. Pessoas que estão ainda chateadas com o pai, porque o pai fez isso, porque a mãe fez aquilo. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade de aceitar a vontade de Deus plenamente. Elas têm dificuldade de serem felizes, porque elas trazem consigo uma mágoa, um rancor. E nós bem sabemos que essas coisas envenenam o nosso próprio coração. Quando eu desejo o mal de alguém, na verdade, esse mal está dentro de mim. Eu não estou bem. Quem está bem, está feliz. Não tem por que desejar o mal do outro. Quem está bem vai viver a sua própria vida, vai cuidar das suas coisas, vai desfrutar, vai sorrir, vai produzir. Agora, quando não estão bem, as pessoas fazem, sabe o quê? Elas atacam umas às outras. E se você não está bem, não se sinta ofendida ou ofendido. Pense, pai, eu quero mudar. Senhor, eu preciso mudar. Eu quero perdoar o meu vizinho, eu quero perdoar o meu irmão da igreja, eu quero perdoar o meu patrão, eu quero perdoar os meus amigos e até os meus inimigos. Eu preciso entender, pai. Então, eu não quero viver no achismo, eu acho que é isso, não. Eu quero viver na certeza. A certeza de Cristo é que eu posso te perdoar, mesmo você não me perdoando. Eu posso te aceitar, mesmo você não me aceitando, porque só dá alguma coisa aquele que tem, e eu tenho amor, então eu vou dar, não na esperança de que você me retorne, ou que você tenha para dar também, porque se alguém é bom, não é bom porque o outro é bom, simplesmente é porque é bom, porque Cristo fez isso. Cristo nos amou quando ninguém mais queria amar. Cristo nos perdoou quando ninguém mais queria perdoar. E Deus amou o mundo, João 3,16. De tal maneira que deu seu filho, o seu único filho verdadeiro, para morrer por mim e por você. E Cristo não hesitou em morrer por mim e por você. Não porque eu era bonzinho, porque você era bonzinho, porque os antepassados eram bonzinhos. Não, simplesmente Ele amou. É criação da Santa Trindade. O Deus Pai, Deus Filho estava lá no início, quando o primeiro homem foi formado, quando tudo começou. O nosso Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então agora, eu fico olhando para esse texto e fico pensando, sabe, o que Paulo queria dizer com isso.
Olha, quando as pessoas se amam, elas se ajudam. E quando as pessoas se ajudam, o que é pesado fica mais leve. Então nós precisamos entender, 2 pessoas limpando uma casa, por maior que seja, é melhor que uma. 2 pessoas carregando algo pesado, fica dividindo peso, fica mais leve. E se tiver 3, 4, 5, cada vez mais fica mais leve. Uma igreja unida, ela avança. Porque a Bíblia também vai dizer que o reino dividido, ele não prospera. Uma casa que tem 7, 10 pessoas que não se unem, imagine, todos trabalham, mas não compartilham, não chegam lá e falam, olha, está aqui a minha parte, para comprar o alimento, para pagar as contas. Sabe, uma igreja que não dizima, pessoas que muitas vezes, eu não vou dizimar, os irmãos lá têm mais do que eu, o irmão tem carro, o irmão tem casa, o irmão é empresário. Ei, querido, faça a sua parte. A Bíblia nos ensina a dizimar os 10% de tudo que nós ganharmos, ainda que fosse, R$1, 10 centavos. Ô irmão, eu vou lá na igreja para dar 10 centavos, querido, a Bíblia diz também, sede fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. O Senhor leva em consideração toda a ação do ser humano. Todas as vezes que você insistir em acertar, Deus está te vendo. Deus está levando em consideração o que você está fazendo. Então, em nome do Senhor Jesus, seja fiel em tudo, sabe? Na verdade, falar a verdade, doa a quem doer, custe o que custar. Não é fácil, meu querido. Meu querido, eu estava pensando esses dias, o quanto é difícil andar na verdade. Porque a vida, ela nos faz propostas, como eu falei no vídeo anterior. A vida nos faz propostas, ela nos propõe que se você mentir, vai ficar melhor, vai ser menos mal. E não é. Mentira é pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então a mentira é pecado. Ela vai te levar à morte. Uma morte espiritual, uma morte moral. Porque quando alguém é descoberto que estava mentindo, perde a moral. As pessoas deixam de acreditar em você. Então, procure pagar preço. Perca amigos que não são amigos. Porque se for amigos, ficam. Mas seja sincero em tudo que você fizer, em tudo que você falar. E seja sincero com você. Sabe, eu estava pensando, estava falando com alguns jovens por esses dias. Jovens que estão com verdadeiros problemas, conflitos familiares, crises existenciais. Não sabem para que vieram, para onde vão, simplesmente querem fazer. Eu quero viver, eu quero possuir, eu quero fazer, só que eu não sei como fazer, nem para onde ir. Ei, meu querido, ei, você mais velho, mais sábio, mais vivido, mais experiente, mais maduro. Precisamos ser exemplos para os nossos jovens. E precisamos nos consertar. Sabe por quê? Eu disse esses dias em uma igreja, e eu disse assim, que no início, todos nós, todos, sem exceções, todos nós erramos. Em alguma situação ou outra, todos nós erramos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós, de alguma forma, aborrecemos a Deus. Fomos contra a palavra. Então, por Cristo, nós fomos reconciliados. Jesus nos chamou e disse, olha, sentemos e vamos conversar, vamos negociar. Espera aí, filho, se você faz isso, não faça mais. Eu te perdoo, vai e não peque. Mas nós, muitas vezes, recusamos. Sabe por quê? Por causa das propostas. Porque o pecado, ao contrário do que muitos pensam, ele é gostoso. O pecado é. Mas para onde ele nos leva é que é ruim. O homem que trai muito, ele não quer ser traído. O homem que mente, ele não quer que mintam para ele. Ele não quer viver no engano. Olha, eu quero dizer que Deus, na sua extrema justiça, Ele nos dá o livre-arbítrio para errar também. E para acertar, a decisão é minha e tua.
Só que quando nós acertamos, ainda que possa demorar um pouco no nosso modo de ver, a justiça vem. Mas, se nós errarmos, achamos que vamos nos dar bem, em algum momento a justiça vem. E aí, a paga será outra. Um amigo meu disse assim: Marcos, eu perdi uma carteira cheia de dinheiro. Como é que Deus vai tratar quem achou? Porque estavam os meus documentos lá e a pessoa não me entregou, não me ligou. Eu disse para ele: não sei. Eu só sei de uma coisa. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Eu disse para ele: eu só sei de uma coisa. Que Deus não vê como o homem vê. Deus não trata como o homem trata. Às vezes, esse que achou a carteira, com o dinheiro dele, com o salário dele, gastou, mesmo podendo devolver, lá na frente, ele pode precisar de uma internação para ele, ou para sua filha, ou para sua mãe, e não ter. É por causa da carteira, irmão? Não, não é por causa da carteira, mas da atitude. É como se ele tivesse roubado. Ele tinha como devolver e não devolveu. Isso foi um roubo. E aí agora ele precisa de Deus, porque o arco inimigo da sua alma, Satanás, quer levar a vida da sua filha, quer levar a sua vida, quer destruir a vida dele. E sabe o que acontece? Ele clama a Deus, mas Deus precisa tratá-lo. Porque Deus está o tempo todo dizendo: ame o teu irmão como a ti mesmo. Ame a mim sobretudo, e ao teu irmão como a você mesmo. Ele ouviu isso, alguém falar. Isso está sendo pregado. Meu querido, mas a forma também é assim. Uma porta excelente de emprego poderia se abrir. Mas aquele cidadão vem pecando, ele vem judiando de pessoas, ele vem mentindo, vem roubando. E ele vai lá e essa porta não se abre. Tem portas que só Deus pode abrir. Tem portas que a minha fé pode abrir. Tem portas que só o meu próximo pode abrir. Mas eu não vivo bem com o meu próximo. E aí, será que ele vai abrir esta porta? Meu querido, em nome de Jesus, entenda bem. Deus está a nos tratar. Deus está a nos chamar para o arrependimento. Porque quando eu oro, os céus me ouvem. Deus está te ouvindo. Quando você sussurra, o céu está te ouvindo. Deus está contemplando todo o planeta, toda a sua criação. Agora, a questão é, eu e você, queremos uma mudança de vida realmente? Eu estava falando então com alguns jovens. E alguns jovens estão revoltados. Eles precisam de alguém que lhes mostre o caminho. E eu preciso então ser exemplo de Deus. Eu preciso falar. Eu quero dizer para você, tem pessoas que me perguntam: Marcos, como que você se livrou das drogas? Quando eu parei e percebi o que elas estavam fazendo comigo. Você não percebe que a sua maneira de falar, seu modo de agir, está provocando a ira dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo? Você não percebe isso? Você pode mudar. Então, quando eu percebi o mal que as drogas estavam fazendo, quando eu percebi o mal que eu estava fazendo comigo mesmo, eu também percebi que a escolha era minha e que a decisão de parar também. Onde entra Deus nisso? Querido, Ele me deu a liberdade. Deus te deu a liberdade. Você pode mudar. Você pode se tornar uma pessoa melhor. Irmão, como isso? Leia a Bíblia. A Bíblia fala de muitos personagens. Nenhum personagem tem a personalidade um igual ao outro. Abel e Caim, dois irmãos, eram diferentes. Esaú e o seu irmão também era diferente, Jacó. Eles eram diferentes. Os irmãos de Davi eram diferentes. Os filhos, sabe, de Jessé, eles eram diferentes uns dos outros. Você não tem que ser igual a ninguém, mas você só tem que seguir alguns padrões que são para todos. Ser honesto, ser sincero, amar de verdade, perdoar de verdade, se tornar uma pessoa melhor.
Eu estou me esforçando todo dia. Tem dias que eu acordo muito chateado. Tem dias que é difícil ser eu. Mas eu quero te convidar, em nome de Jesus. Cresça. Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia coisas de mim. Tem coisas que para mim não cabem mais. Essa loucura de achar que a vida gira em torno de mim, ela não gira em torno de mim. Todos nós somos importantes, todos nós somos especiais, todos nós temos dons e talentos. Alguns conseguem perceber e desenvolver ao longo da vida. Uns são bons em matemática, outros em português, outros são bons em construir, outros são fortes para destruir, outros são bons pensadores. Nós temos entre nós poetas, nós temos entre nós filósofos, nós temos entre nós professores, mestres, nós temos entre nós homens exímios pregadores do Evangelho, homens que pregam o Evangelho maravilhosamente bem, e que alegram a Deus, e que nos instruem, nos ensinam. De contrapartida, alguns estão assim, ó, de braços cruzados, não se esforçam. Ei, querido, o sol nasce para todos. De alguma forma, eu e você podemos nos esforçar e nos destacar na vida. Algumas pessoas levam sua vida somente na horizontal. Os seus olhos só veem assim, ó. Outros que têm fé conseguem levar uma vida pela ótica da vertical, ó. Olhando para cima, olhando para o reino. Eles veem o que tem, ó, na horizontal. Terra. Mas eles se elevam para Deus na vertical. Elevo os meus olhos para o alto. Aonde está o meu Senhor? Elevo os meus olhos para os montes. Da onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e terra. Querido, então em nome de Jesus, pense nisso. Olha, eu passei por uma casa de recuperação e olha, teve um tempo em que Deus abriu os meus olhos. Eu conversava com as pessoas e eu ficava ouvindo as histórias. Pessoas que tiveram casas, tiveram bons empregos, tiveram família, mas agora estavam passando pelo processo de rua. Algumas pessoas passaram pelo processo de albergues, como eu também. Perderam tudo. Como eu posso perder tanta coisa em tão pouco tempo e levar um tempo tão grande para reconquistar? Porque é tão fácil destruir e leva-se tanto tempo para construir, tanto amizade quanto um legado, sabe? Você ganhar moral na quebrada, na sua comunidade, onde você mora. As pessoas dizendo, ó, esse cara é gente boa. Essa mulher, meu Deus, mulher de Deus, homem de Deus, leva tanto tempo, mas para jogar tudo no chão. E esse crente é um mal pagador, esse crente é um picareta. E essa irmã aí, essa irmã é sem vergonha, essa irmã dá em cima dos homens. Querido, em nome de Jesus, lembre-se de quem você é. Em você habita um espírito de excelência. Em nós habita um espírito de excelência. Eu tenho problemas em casa, você tem também? Pare, calma, não é gritando que se resolve. Não é querendo bater, querendo matar que se resolve. Precisamos parar um pouco e pensar. E muitas vezes nos retirar, entrar no secreto, como a Bíblia diz, vai para o teu quarto, vai para um canto, ora, chora, medita. Pensa naquelas pessoas que convivem com você. É tua família. São pessoas tão imperfeitas quanto você. Não erraram, ou talvez, aonde você errou, mas erraram quanto você também errou. Eu também errei em algumas coisas, sabe? E os meus irmãos erraram em outras. Compete a cada um olhar para Cristo e entender que nós não temos tanto tempo aqui. Essa vida vai passar. E nós vamos passar também. Para onde nós iremos, eu já falei disso. 2 eternidades, céu e inferno. Queridos, então em nome de Jesus, opte pelo melhor da vida e do pós-vida.
na vida eterna. Depois desta vida, nós vamos para a eternidade com Cristo. Porque o corpo vai voltar para a terra, mas a alma e o espírito veio de Deus e para Deus vai voltar. Então, em nome de Jesus, pense nisso. Pense nisso. Você está bem? Pergunte para mim. Você está bem? Mas eu estou bem. E não estou mentindo, não estou bem. Mas, Marco, você está bem por quê? Porque eu consigo sentir Jesus. Eu consigo sentir Jesus na vida que eu levo, na minha família. Estou bem casado agora, estou na minha casa. Olha, eu consigo sentir os meus filhos, quando eu falo com os meus filhos, ou quando eu sei que eles estão bem. Os meus filhos estão bem. Com problemas também. Não há um ser humano que não tenha problema. Se ele disser que não tem, eu quero dizer que ele não ama ninguém, porque eu tenho alguns problemas. Sabe o meu maior problema agora? Essa pandemia também, que não cessa, que está matando meus irmãos, que estão matando amigos, pais, mães, conhecidos meus estão morrendo. Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. Eu tenho esse problema. Eu estou clamando a Deus agora, dizendo: Senhor, livra-nos, livra-nos deste mal. Senhor, salva-nos. Senhor, cesse. Mas eu estou dizendo, como diz aqui na palavra, em parte nós sabemos, em parte não. Sabe por quê? Deus tem um propósito com tudo isso. Marcos, Deus tem poder para parar, para acabar com isso? Claro, sempre teve. Como também ele teve o poder para permitir que os próprios erros do homem trouxessem esta enfermidade. O mal que nós tanto tememos sobreveio sobre nós por causa dos pecados, derivado do pecado, da desobediência, da afronta contra Deus. Zombaram de Deus, vem zombando de Deus ao longo da história, não é zombaram de Deus agora. As pessoas vêm zombando de Deus ao longo da história. Eu quero dizer aí para os pregadores de plantão: pregue em tempo e fora de tempo. Diga que Cristo ainda cura, que Cristo ainda liberta, que Cristo ainda salva. Diga que Cristo transforma as vidas. Porque é o que eu estou dizendo agora. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Eu vivi muitas vidas nesta vida. Levei uma vida de esportista. Primeiro de filho, né? Filhinho de mamãe. Mamãe cuidou com muito carinho. Depois uma vida de rua. Depois uma vida de atleta. Pratiquei capoeira durante muitos anos. Fiz um tempinho de boxe. Corri na Maratona São Silvestre. Era puro suco. Fortão. Tive este tempo. Depois o tempo de mulherengo. Um monte de namoradinha. Namorava aqui, namorava ali. Meu Deus. O tempo de mentiroso. Mentia muito. Queridos, depois aceitei a Jesus. Com pouco tempo, não querendo obedecer a Jesus, acabou um casamento. Logo minha mãe faleceu. Entrei em depressão. Da depressão ao alcoolismo, virei um bêbado, um alcoólatra. Do alcoolismo eu fui para cocaína, da cocaína maconha, da maconha eu fui pro crack. Do crack eu já estava tomando álcool de posto, pra rua, albergue, casas de recuperações, infernos da terra, na Cracolândia. Como eu saí de tudo isso? Com as minhas forças? Não. Com a minha decisão. Eu decidi aceitar o que Cristo estava me propondo. Cristo estava me chamando para o propósito. Marcos, eu tenho um propósito com você. Marcos, eu tenho um plano para você. Filho, vem. Ele está falando isso com alguém aí. Jesus está dizendo para alguém aí: filho, vem.
Deixa eu transformar você. Deixa eu mudar essa forma de falar, de pensar, de agir. Então, em nome de Jesus, não é fácil, querido. Não é fácil ser eu. Não é fácil ter que negar as minhas fraquezas. Meu Deus, não é fácil ter que dizer não para mim. Há muitos momentos que simplesmente nós somos homens, somos humanos, não somos perfeitos. Mas há momentos em que a santidade do Senhor está tão latente dentro de nós que nós conseguimos dizer não para o pecado, não para tudo que é ruim, tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos separa do amor de Cristo. Eu quero convidar você a lutar. Estou convidando muitos aí a lutar. Continue lutando. A vida, dá para sorrir ainda. Dá para ser feliz com tudo isso que está acontecendo. Dá, eu acredito que dá. Acredito. A gente vai chorar. Eu vou chorar por algumas pessoas. Eu vou chorar por alguns problemas que vão sobrevir sobre mim. Mas eu também vou achar um meio de sorrir. Porque eu tenho um Deus que diz para mim: Marcos, vai ficar tudo bem. Lá no Calvário, sabe, na crucificação de Cristo, ele disse: está tudo consumado. Sabe o que ele quis dizer ali? Pai, eu vim para salvar, eu vim para buscar o que havia se perdido e salvar, e eu fiz. Todos aqueles que olham para a cruz, todos aqueles que aceitam a crucificação, aceitam a ressurreição de Cristo, aceitam Cristo como seu único e suficiente Salvador, esses são salvos por causa daquela morte. A Bíblia diz que pelas pisaduras dele, pelo sofrimento deles, nós fomos sarados. Aceite a Jesus. Não dá para fazer tudo que a gente quer, não dá. Não dá, eu sou prova disso. Eu uma vez quis fazer tudo que me dava na telha. Fui terminar na sarjeta. Abandonei pessoas maravilhosas na minha vida. Pessoas boas. Eu tive pessoas boas do meu lado. Eu as feri, eu as traí. Quando eu me vi, quando eu me dei conta, eu estava sozinho. O único que não nos abandona é aquele que disse: tudo está consumado. Sabe por quê? Porque ele sabe do amanhã. Ele sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Então ele sabe que vai levar tempo, mas você vai aceitar. Você vai se converter. Ele sabe. Como nós não sabemos, nós pregadores, nós temos que insistir. Porque nós acreditamos no poder da palavra. Nós acreditamos no poder de Deus. Nós já vimos muita gente ruim se converter. Então, eu não sei que tipo de pessoa é você. Eu não sei até quando você vai lutar contra a palavra. Eu não sei até quando você vai ficar fora da igreja. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que as minhas orações chegarão aos céus. E que por amor de mim, por amor de muitos, Deus vai alcançar você. Deus vai alcançar você. Talvez na cadeira de roda. Talvez num leito de hospital. Colocando medo? Não. Talvez, na enfermidade. Talvez na prisão. Talvez na hora da morte. Deus vai te dar oportunidade. Acidentes acontecem com qualquer pessoa. Todos nós que estamos vivos, estamos sujeitos a morrer, uma hora ou outra. Uma hora dessa, acaba. Nós podemos mudar isso. Porque Jesus disse: aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverão. Como assim, irmão? Ei, querido, esta vida é passageira, mas a vida eterna não. Aceite a Jesus, em nome de Jesus. Aceite Ele como seu único, suficiente Salvador. Então, ame, não é fácil. Eu estou aqui. Alguém está me pagando alguma coisa? Não. Por que eu estou aqui? Por amor. Por amor a Cristo. Por amor à palavra. E por amor a você. Por amor a você. Acredite. Por amor a você. Porque Cristo me ensinou a amar. Eu sei que você tem dificuldades, até de acreditar. Sabe esses que estão enfermos?
o aidético, ou aqueles que estão também com o Covid-19, com o coronavírus. Alguns não acreditam na cura. Outros não abrem mão da cura pela fé. E eu estou com esses também. Eu estou com aquele que não acredita, orando por ele, para que ele acredite que Deus tem poder para curar, para libertar e para salvar. Eu estou também com aquele que não acredita. E com aqueles que acreditam. Eu estou, porque o meu papel é amar os meus irmãos. Me foi ordenado, não é nem um pedido, hein? É mandamento. Mandamento não é pedido, é uma ordenança. Deus está dizendo, ame o teu Deus sobre tudo. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Ame o outro. Por que você não consegue amar o outro? Por que você não se vê no outro? Queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus me deu casa de novo, Deus me deu uma esposa, sabe, amorosa, bonita. Olha, Deus me devolveu de volta uma amizade com alguns dos meus filhos. Deus me devolveu. Deus me diz também, faz promessas futuras, que eu e minha casa, eu e todos os meus filhos, serviremos ao Senhor. Todos estarão na presença do Altíssimo. E o importante para mim hoje é que todos estejam na presença de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, esta noite, clame ao Senhor e diga a Ele, Senhor, me perdoa. Eu quero te ouvir, eu quero te ver, eu preciso, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As histórias da Bíblia estão todas recheadas, repletas de atitudes de amor. Todas as histórias da Bíblia estão repletas de amor. O amor de Deus por mim e por você. Amém? Perdoe. Sabe, você teve problema no passado, você tem traumas, tem raiva de alguém, não perdoa alguém. E aquelas pessoas que perderam e não conseguem, sabe, deixar para trás. Algumas pessoas perderam entes queridos e não se recuperam. Não permite que Deus coloque o remédio nas suas feridas. Abraçam ela. É difícil isso. É difícil, eu sei que é difícil. Alguns vão me dizer, irmão, é fácil falar. Mas eu perdi meu pai, que eu amava muito. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho, minha filha. Querido, eu quero te dizer que você não perdeu. Aquele que te emprestou por um breve momento, levou de volta. Tomou para si. Ore. Ore pelos que estão vivos. Ore para que Deus os conforte. As famílias. Mas aceite a vontade de Deus. Porque se eu não aceito, eu estou questionando, então, Deus errou. Eu estou questionando a vontade de Deus. O meu primeiro relacionamento não deu certo. O meu segundo não deu certo. O meu terceiro não deu certo. O meu quarto não deu certo. O meu quinto já deu certo. Como isso, irmão? Irmão, fui um homem que errou muito. E vou errar algumas vezes. Não mais no mesmo erro. Em nome de Jesus. Mas eu ainda vou errar em algumas coisas. Mas posso te dizer uma coisa e convidar você. Vamos tentar acertar. Vamos tentar melhorar essa forma de amar. Essa forma de perdoar as pessoas. Vamos melhorar. Vamos ligar para quem nós amamos e dizer, me perdoa, eu te amo. Me perdoa, Deus, porque eu te amo, Deus. Me perdoa, Jesus, porque o Senhor morreu por mim. E eu, de repente, não estou fazendo aquilo que o Senhor espera. Me perdoe, Jesus. Me perdoe, Espírito Santo, se nem sempre eu conto com você. Me perdoe, Espírito Santo, se nem sempre eu me dirijo a você como eu deveria. Me perdoe, Deus Todo-Poderoso. Me perdoe, Santa Trindade. Me perdoe, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Me perdoe, porque eu não sei tanta coisa assim. Eu ainda sou menino no tocante ao teu evangelho, no tocante à tua palavra, no tocante à tua verdade. Eu não sei, Pai, de muitas coisas, mas de uma coisa eu sei,
Eu preciso do Senhor, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua sabedoria. Me ajuda, Deus, me ajuda a ajudar os meus irmãos, me ajuda, Pai. Amém? Faça isso. Vamos orar? Espero que todas essas palavras possam ter te ajudado de alguma forma. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, vai dizer: melhor não é o começo das coisas, mas o final. Você pode mudar a sua história. Deixe Cristo te ajudar a mudar a tua história. Para que no final você esteja satisfeito. Para que no final você não esteja frustrado. Para que no final a vitória seja tua. Porque a Bíblia diz que a vitória é do povo de Deus. O povo de Deus ouve a Deus. O povo de Deus recebe de Deus. O povo de Deus é suprido por Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, nesta noite eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço pelo teu amor sobre a minha vida. Eu te agradeço, Pai, pelo amor da minha família. Eu te agradeço pelo amor da minha esposa. Eu te agradeço, ó Deus, pelo amor dos meus filhos. Eu te agradeço, ó Deus, pelo meu amor. Eu te agradeço, ó Pai, por me deixar amá-los. Eu te agradeço, Pai, por ser amado por muitos amigos também. Eu te agradeço, ó Deus, pelo teu amor por mim, pelo teu amor por nós, pelos teus cuidados, Pai, eu agradeço. Pelo amor desses que estão me ouvindo, Pai. Pai, pelo amor, Pai. Nós queremos viver pelo amor. Queremos perdoar pelo amor, Pai. Queremos, Pai, ser salvos pelo teu amor. Ó Deus, então em nome de Jesus, Pai, nos ensina o que é amor. Nos ensina então a amar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima noite. No nome de Jesus. Um bom iniciar aí, tá? De domingo. Que o iniciar da semana seja bom. Independente dos acontecimentos, acredite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor. De nada nós temos falta. Amém? Boa noite.